Boa noite, começa agora para as 22 cidades do Acre, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com Roberto França, ele que é engenheiro florestal com mestrado em manejo e é gerente de florestas do Instituto de Meio Ambiente do Acre, o IMAC. Boa noite, Roberto, seja bem-vindo. Boa noite, Diogo. Roberto, a engenharia florestal é um campo novo do conhecimento, pode-se dizer assim? O campo da engenharia florestal. Ele é um campo novo, mas não tão novo. Que agora que ele está sendo melhor difundido no Brasil. Mas a engenharia florestal já data, que o primeiro curso de engenharia florestal no mundo surgiu na Alemanha, né? Em que lá eles eles acabaram com as florestas, né? E começaram a discutir essa questão. Exatamente. Lá surgiu o primeiro curso de engenharia florestal e foi onde surgiu todos os princípios do manejo florestal. Bacana. E aqui no Acre, recentemente, nós tivemos a criação de um curso na Universidade Federal do Acre de engenharia florestal. Acredito que deve ter 3 anos esse curso. Qual é a área de atuação do engenheiro florestal? Existe um mercado de trabalho grande no nosso estado? Existe. O mercado que hoje está em grande demanda, né? Porque as indústrias que tratam de produtos florestais devem ter como profissional mais ligado ao setor um engenheiro florestal, que isso é previsto até pela legislação, né? Que tem que se ter um responsável técnico. E o profissional mais habilitado para exercer qualquer atividade na área de floresta é o engenheiro florestal, né? E no nosso estado hoje, em que atividades, por exemplo, que a profissão de engenheiro florestal possibilita essa entrada no mercado de trabalho? Hoje, aqui no estado, a gente tem vários campos de atuação do engenheiro florestal. Tanto nos órgãos públicos, para se trabalhar em trabalhos de licenciamento, fiscalização e monitoramento, como na iniciativa privada, para se trabalhar na elaboração de planos de manejo, nas indústrias madeireiras que tem hoje no estado, e também com a questão dos não madeireiros também, na recuperação de áreas que já estão degradadas, né? Enfim, tudo que envolva a floresta, um engenheiro florestal tem o seu campo de atuação ali presente, né? Muito vasto ainda, né? Ainda muito vasto. Principalmente no nosso estado, que ainda, nós temos aí em torno de 90% de área de mata ainda, né? Isso é uma pergunta que eu queria te fazer. Você acabou de falar que na Alemanha, quando surgiu o primeiro curso de engenharia florestal, onde foram lançados os princípios do manejo florestal. Quer dizer que a ideia, o conceito de manejo florestal, que é uma coisa que a gente ouve falar muito também, ela está intimamente ligada com a história dos cursos de engenharia florestal? Corretamente. Que o curso de engenharia florestal, como eu já disse, ele surgiu na Alemanha pela necessidade de se recompor esse ecossistema florestal que, pela intensa exploração, pela devastação que houve presente naquele país, houve necessidade até de se mudar o modo de vida para se recompor essas florestas. Só que com uma característica, lá são florestas de clima frio, né? Chegando aí a se ter muita presença de coníferas, né? E já o nosso lado... De clima tropical. Aqui no Acre já são florestas tropicais. Então, aqueles princípios tiveram que ser adaptados às florestas tropicais, né? Que foram já os cursos que foram fundados aqui, aqui na América do Sul, né? Entre eles o curso lá da Escola de Floresta lá do Paraná. Dali que começou a se difundir pelo Brasil inteiro. Pelo Brasil todo, né? Bacana. Roberto, e muito se fala também ou se ouve falar que o Acre é um estado com vocação florestal. E isso só se diz por conta da quantidade de floresta que existe ainda, ou existem outros fatores que acabam determinando que determinado lugar tenha vocação florestal?
Sim, é o estado, quer dizer, a área do estado do Acre, a área de floresta do estado, ela tem uma vocação eminentemente florestal, tanto pela forma de colonização, né, que hoje se tem, que pode-se dizer que as florestas do estado são florestas que são habitadas, né, que tanto a gente tem presença de índios como de seringueiros, né, que tiram dali o seu sustento, que é uma atividade florestal. E outros extrativismos que tem ali, da castanha, da borracha, né, de outros produtos da própria floresta. E de outros produtos, quer seja madeireiros ou não madeireiros. Né? Enfim, e também a pesca, a caça, né, que se faz voltado mais especificamente para a sobrevivência das pessoas que ali vivem. Né? Que vivem na própria floresta. Isso. Roberto, a gente acabou falando de engenharia florestal, não tem como não se falar em manejo. E é interessante que a gente discuta um pouco melhor o conceito de manejo. O manejo florestal, então, ele vem a ser essa utilização dos outros recursos que a floresta dispõe, inclusive aquilo que não é madeira também. Qual o impacto que isso pode ter na economia do Estado? Na economia, o impacto, ele pode-se ter certeza que é o impacto em que o fornecimento de madeira ou de outros produtos não madeiráveis na economia, ela fica assegurada de uma forma contínua, né? Porque a madeira que vem oriunda de desmatamento, ele tem um certo período ali, até chegar no limite de conversão que as propriedades têm. Né? A partir daí, toda e qualquer propriedade só pode ser extraída madeira oriunda de manejo florestal. E essa madeira que vai estar sempre presente aí no mercado, esse produto não madeireiro, esse vai estar sempre presente. Então, com certeza você tem uma economia estável, com produtos que têm origem da floresta. Né? E hoje, produzidos de um modo ecologicamente correto. Que de forma sustentável. Né? E o preço da madeira hoje ele está bastante atrativo, né? Tanto é que se tem uma demanda muito grande hoje no estado de várias empresas que hoje já pesam hoje na pauta do estado o produto madeira, né? Principalmente para exportação, né? E os produtos não madeireiros que estão aparecendo aí com bastante força, né? Roberto, falando nessa questão da inserção no próprio mercado desses materiais, tanto os madeireiros quanto os não madeireiros, oriundos do manejo, me parece que recentemente foi criado um escritório de manejo pelo governo do estado, que é uma parceria entre os vários órgãos do governo que cuidam da área de meio ambiente, então tem Secretaria de Floresta, IMAC e outras secretarias também, junto com o IBAMA, uma parceria interinstitucional para cuidar da questão do manejo. Que tipo de trabalho está sendo desenvolvido nesse escritório? Bom, o escritório de manejo, assim, se dizendo, é um escritório de cooperação técnica entre o IMAC, IBAMA e a Secretaria de Floresta. De mais órgãos do governo. Esse escritório foi criado com o intuito de se dar uma importância fundamental para o manejo em que é uma atividade sustentável. Então, porque é ali que se concentram todas as atividades no que diz respeito ao licenciamento e o monitoramento das áreas de manejo no estado. Então, ali se prioriza desde o licenciamento até todo acompanhamento de como vem sendo feito a exploração sustentável das florestas manejadas dentro do estado. Né? Quantos planos de manejo nós temos hoje no estado, uma média? Nós temos hoje em torno de 80 planos. E esses planos eles precisam de licenciamento ambiental para poder funcionar corretamente? Exatamente, precisam da licença ambiental e da autorização para a exploração. Né? E, paralelo a isso, segue o sistema de monitoramento, né? Que hoje a gente faz de duas formas. Vistorias in loco, né? E análise de imagens
e de satélite, né? Que são as chamadas imagens georreferenciadas. Isso, que a gente utiliza para se acompanhar toda essa evolução da cobertura florestal de uma determinada área ou de uma determinada propriedade, né? Bacana, Roberto. E o que é que diferencia, então, de um modo ou de outro, falando mais com relação ao manejo madeireiro? De todo modo, está se explorando a madeira da floresta, está se retirando madeira para se comercializar através do manejo. Nesse ponto, não se difere de uma extração comum de madeira, independente de ser de manejo. Então, o que é que diferencia a exploração madeireira no manejo de uma exploração comum? A exploração voltada para o manejo, ela é sempre aplicada dentro de técnicas e princípios que visem a sustentação da floresta e a sobrevivência das espécies, onde você leva em consideração o ciclo da floresta, o ciclo das espécies. Não é somente essa exploração como é que eu digo agora, por explorar simplesmente a madeira. Você explora tendo uma série de outros parâmetros. Tipo uma coisa que é muito já utilizada já nos manejos, a queda direcionada nas árvores, né? Com isso você preserva a regeneração natural, você mantém um estoque sem grandes danos, né? Porque na exploração convencional, em que normalmente é praticado nas áreas de conversão, nas áreas de desmate ou em cortes seletivos sem qualquer critério, você não quem está praticando isso normalmente não se preocupa com o estoque remanescente da floresta. Ou seja, com aquilo que fica na floresta para ser retirado possivelmente depois. Que aí o abate das árvores que estão prontas para a colheita, elas são feitas sem critério, o que acaba prejudicando toda a regeneração, todo o estoque remanescente que fica na floresta. Então, essa floresta ela vai existir quanto floresta ainda, só que a sua renovação, a sua regeneração, ela é um pouco mais demorada, né? Diferenciando já do manejo, que tem todo um critério para a exploração e para a manutenção da floresta, né? Correto. Roberto, muito obrigado pela tua presença aqui no Ideias da Aldeia. Obrigado, eu que agradeço. Se tiver mais alguma coisa para colocar com relação às informações também, fique à vontade. A única coisa que eu tenho só para colocar que o IMAC ele assumiu boa parte das atribuições do IBAMA, em que as pessoas que estejam interessadas em praticar essa atividade de manejo florestal tem que se dirigir ao escritório de manejo, que se localiza ali próximo a Eletroacre, né? E a questão da reposição florestal também foi passada para o Estado, né? Que é recolhida no IMAC, próximo ali ao Banco Real, né? Fica ali no centro. E a questão das emissões das ATPFs, que hoje também é fornecida lá no escritório lá de manejo. As ATPFs são? Autorizações para transporte de produtos florestais, né? Correto. A gente pode, inclusive no próximo bloco, a gente vai ter uma conversa com outro engenheiro florestal que também é gerente da gerência de florestas lá no IMAC, e a gente pode passar melhor esses dados para quem tiver interesse em casa de entrar em contato com o IMAC para esclarecer melhor as dúvidas, correto? Correto. Bacana então. Obrigadão pela tua presença aqui, Roberto. Valeu. Não sai daí, no próximo bloco a gente volta continuando esse bate-papo sobre meio ambiente, dessa vez com também engenheiro florestal Ivo Péricles. Boa noite, estamos de volta, continuando o bate-papo sobre meio ambiente, sobre a situação das florestas no nosso estado. No primeiro bloco a gente teve o engenheiro florestal, o gerente de florestas do IMAC, Roberto França,
E agora no segundo bloco a gente vai conversar com o Ivo Péricles, gerente de desmate queima também do IMAC. Boa noite, Ivo, seja bem-vindo. Boa noite, Diogo, um prazer estar aqui no Ideias da Aldeia. Estamos aqui para tirar qualquer dúvida ou informações ao público. Bacana. Ivo, qual que é o papel do IMAC com relação ao desmate e à queima no nosso estado? Bem, Diogo, desde 2000, a partir de 99, final de 99, mas iniciando em 2000, o IMAC vem assumindo gradativamente as autorizações de desmatamento e queimada no nosso estado. E isso foi um processo evolutivo que a gente veio assumindo do IBAMA, e até chegar hoje, a gente primeiro iniciou com 3 hectares, aí foi aos poucos aumentando o tamanho da área, e hoje o IMAC faz todo o trabalho de licenciamento do desmatamento e queimada dentro do estado do Acre. Então, desde 2000 a gente vem num processo gradativo que em 2003 a gente assumiu toda a atividade de desmatamento e queimada dentro do estado do Acre. E como é que é feito esse controle das queimadas e do desmate, que é uma situação que chama muita atenção sempre, porque vai de encontro à grande área de florestas que a gente tem no nosso estado? Bem, o controle praticamente ele é feito o quê? Todo produtor rural, pequeno ou grande, médio ou grande produtor rural, se ele quer desmatar, ele tem por necessidade estar licenciado, né? E nada mais o controle é o quê? É o licenciamento das atividades que são passíveis dentro da propriedade dele, e uma delas é o desmatamento que acontece. Então a gente define o controle ambiental como o órgão ambiental está controlando a propriedade, as atividades que são passíveis de licenciamento dentro da propriedade. Só que o controle não é só licenciamento, a gente também faz monitoramento e também faz a fiscalização de todas as atividades que estão sendo poluidoras ou degradadoras do meio ambiente, principalmente voltado a essa área de desmatamento e ou queimadas dentro do estado. E quer dizer então que, independente do cidadão ter lá seu pedaço de terra, ele tem determinados espaços dentro da sua própria terra que ele não pode desmatar e não pode queimar. Que espaços são esses? Isso, desde 2000 a partir de 2000, com a alteração do Código Florestal, que na verdade o Código Florestal é a lei maior que rege ou que disciplina todos os procedimentos voltados às florestas do nosso país, né? Então ele é desde 1965, é uma lei que ela define os procedimentos, define o quais são as áreas dentro de uma propriedade rural que existe. E a partir de 2000, com a alteração que ficou mais nítida, elas são medidas provisórias, né, que vem alterando, mas que em 2000 ela parou, que definiu que para a Amazônia hoje existe um limite definido de conversão. O que seria a conversão? A abertura de áreas de floresta dentro da propriedade de apenas 20%. E o restante, os 80%, seria destinado à área de reserva legal, né? Então hoje o produtor, desde o pequeno produtor ao grande produtor, ele só pode utilizar dentro da sua propriedade os 20% que a lei permite, exceto dentro desses 20% aquelas áreas de preservação permanente que existe ao longo da propriedade, que elas têm que ser mantidas intactas conforme a legislação. Isso era uma outra pergunta. Essas áreas de preservação permanente, que também são conhecidas como APPs, e quem vai procurar o IMAC ou qualquer órgão ambiental para obter informações sobre licenciamento, como ter sua licença e tudo mais, ter tudo regularizado, sempre ouve falar das APPs. É interessante que a gente esclareça também o que são essas APPs e onde é que elas ficam dentro da propriedade de cada pessoa. Certo. Essas áreas de preservação permanente são áreas que a lei define, o Código Florestal define como sendo aquela área de proteção dos mananciais hídricos, ou seja, cursos d'água, igarapés, as nascentes dos igarapés que vão tornar um igarapé. Então essas áreas hoje elas são protegidas por lei. E existe, para determinada largura de igarapés ou até rios, existe um limite que o produtor ele não pode exceder aquele limite, até chegar naquela... Que essas áreas hoje, elas são as áreas que a gente considera como a preservação esses mananciais. Porque o que acontece? A gente costuma ver que, ultimamente, as pessoas não estão respeitando isso, e o que a gente vê é os igarapés secando, assoreamento de rios, tudo isso leva a conta o quê? A não preservação dessas áreas que hoje o pessoal está entrando nessas áreas protegidas, talvez sem um pouco de entendimento, ou
querendo aproveitar ao máximo o espaço da sua propriedade para plantar ou produzir ou até criar, né, animais, esse tipo de coisa. Mas isso a lei não permite. Correto, Ivo. Então, existe uma área de reserva legal, que seria 80% da propriedade. Imaginando que uma propriedade tenha 100% de cobertura florestal. Só 20% pode ser desmatado ou queimado, 80% tem que ficar intacto, teoricamente, e além dessas áreas de preservação permanente, que é a beira dos rios e nascentes e similares. E as pessoas que têm propriedade e já desmataram além disso, e de repente estão pedindo uma autorização, como é que o IMAC procede nesses casos? Isso é, digamos que isso hoje é o nosso grande problema, né? Que isso aí a gente considera como passivo ambiental das propriedades rurais. Então, determinadas propriedades a gente já conseguiu identificar que elas não têm mais aquela reserva legal definida pela lei. Até porque a lei mudou. A gente também, essa legislação é 2000, quer dizer, tem 4 anos. Então, já tinha todo um trabalho em cima dos 50%, que era o que a lei permitia, de conversão e de área de reserva legal. Então, a gente, assim, aos poucos a gente está... Essas propriedades que a gente consegue identificar, a gente está fazendo o que a gente chama no IMAC de um documento jurídico, que é um termo de ajustamento de conduta, onde o proprietário ele vai ter que recuperar aquela área, né? Então isso é um problema que a gente vem detectando, né, em algumas propriedades, mas que a gente, ao mesmo tempo, a partir do momento que o cara entra com o processo, a pessoa, o produtor entra com o processo para licenciar e a gente consegue identificar, a gente também já começa a regularizar essa propriedade. Por quê? Porque se ela tem problema ambiental, nós, o IMAC, temos que resolver. Então a gente faz um termo de ajustamento de conduta e esse produtor, aos poucos, ele vai recuperar aquela área, seja de reserva legal ou seja de área de preservação permanente. E esse termo de ajustamento de conduta ele vai prever justamente a possibilidade disso que se convencionou chamar passivo ambiental. O passivo ambiental é um reflorestamento, então? Uma das modalidades de se recuperar esse passivo seria reflorestando, ou seja, replantando. Você fazer o plantio para que aquilo se tornasse uma floresta daqui a um tempo. Claro que você pode utilizar madeiras comerciais, você pode plantar, você pode isolar e deixar que a regeneração por si só crie uma floresta ali também. Ou a gente também, a lei ela dá abertura, mas é muito complicado para você compensar essa área em outra parte daquela micro-região que existe, que na verdade a propriedade se encontra. Então, existe essas três hoje, esse mecanismo, que aí a gente tenta ver com o produtor qual é a melhor forma que ele quer, né, fazer essa recuperação. Mas existem essas três opções que a gente também vem trabalhando conforme já o que está definido na legislação federal. Correto. Ivo, e com relação às pequenas propriedades, enfim, você falou que existem pequenas, médias e grandes propriedades rurais, todas elas precisam de licenciamento ambiental para desmatar e para fazerem queimadas. Existe alguma diferença entre as propriedades de pequeno porte e de grande porte, com relação à quantidade do que pode ser desmatado e o que pode ser queimado? Você tocou num ponto-chave. Existe sim essa diferença. Por quê? Porque cada propriedade, a legislação ela define que tamanho de propriedades a gente tem um procedimento diferenciado. E o pequeno produtor ele tem seu procedimento diferenciado. Por quê? Porque automaticamente o que a gente tem visto e o que vem trabalhando nesses últimos tempos, que a pequena propriedade ela trabalha com aquela agricultura familiar, aquela agricultura de subsistência, né? Mais da necessidade de sobreviver e também ao mesmo tempo de vender seus produtos nos mercados locais. Então, é um procedimento simplificado, mas não quer dizer que seja simplificado, que seja mais fácil ou que a gente não tenha um controle nessas atividades. Aí que a gente se engana. Hoje, o IMAC tem todo um aparato tecnológico, né, e de pessoal também para a gente estar analisando tanto o do pequeno produtor como do grande produtor. Mas as exigências de documentos legais, claro que é bem menor porque as propriedades são menores, a atividade, o impacto que está sendo causado naquelas pequenas propriedades são menor. Isso se a gente considerar a pequena propriedade. Se a gente for considerar todas as pequenas propriedades, claro que o impacto vai ser maior em relação a outras propriedades. E a demanda também é muito grande, por isso a demanda é muito grande. A gente tem em torno de 25 mil pequenas propriedades dentro do estado do Acre. E claro que a gente não consegue fazer todo esse licenciamento por N problemas, desde da procura do produtor em vir se legalizar, né? A gente de não ter condições de em todos os locais possíveis e imaginários que tenha uma propriedade rural, que tem um produtor, a gente não conseguiu ainda levar o IMAC a todos os municípios. Mas nós estamos fazendo um trabalho
desses últimos 3, 4 anos que vem difundindo assim, o nosso trabalho de licenciamento. Hoje a gente tem em torno de 10 mil pequenas propriedades cadastradas dentro do IMAC, né? A gente tem o controle dessas propriedades. E claro, como é uma coisa mais simples, a gente é mais fácil se controlar ao ponto de vista da propriedade, da pequena, mas por ser muitas pequenas propriedades, acaba se torna mais difícil. Mais difícil. Ou pelo menos mais trabalhoso. Mais trabalhoso. Agora, o procedimento é simples. O produtor ele tem que, se ele quer ter uma autorização e ele ainda tem direito, ele precisa de uns 5 documentos básicos que a gente considera, que é o documento da propriedade, o título ou um cartão de assentamento, que geralmente essas pequenas propriedades estão dentro de projetos de assentamentos do INCRA, de colonização, né? Ou aqueles projetos de reforma agrária, os documentos pessoais, o RG, o CPF, o mapa da propriedade, o mapazinho, que é o mapa dele, e um documento que ele traz a informação da madeira que ele vai, que tem dentro da área do desmate, que ele vai extrair. Então são esses documentos 5 básicos que a gente exige para que ele receba autorização de desmatamento, naquelas áreas que é possível. E era isso que eu ia te perguntar agora, justamente, o que é que um pequeno produtor, que na verdade a grande maioria interessada nisso são os pequenos produtores, né, que tem esse procedimento simplificado. Primeiro eles devem procurar o IMAC para obter essa licença e conseguir desmatar a sua área ou fazer a sua queimada dentro da legalidade. Inclusive o IMAC agora está divulgando os procedimentos de desmate e queima, que a gente está chegando na época do verão, e é a época onde a grande maioria, quase todas as propriedades, fazem as suas queimas, fazem as suas derrubadas, porque é a melhor época para isso, não está chovendo, enfim. E nessa época aumenta muito a demanda, com certeza, né, Ivo? Agora a gente, desde o dia 5 de abril, a gente iniciou o calendário do desmatamento queimada, mas nós não iniciamos em todo o estado. A gente iniciou apenas em Rio Branco, aqui na capital, né, e em Cruzeiro do Sul. Por quê? Porque são 2 maiores concentrações de funcionários do IMAC que a gente tem. Aqui na capital, né, que a gente tem toda uma estrutura, e no interior, na região do Juruá, ali de Cruzeiro do Sul, a gente tem um núcleo mais fortalecido, né, com que a gente possa estar antecipando e ao mesmo tempo já iniciando mais cedo o atendimento ao produtor. Os demais municípios que nós temos núcleo do IMAC, que é Brasileia, Sena Madureira, Feijó e Tarauacá, a gente vai estar abrindo o atendimento a partir do dia 18. Ou seja, o IMAC vai estar fazendo uma ampla campanha de divulgação dos procedimentos. Inclusive tem até uma cartilha pronta. Isso, nós elaboramos uma cartilha ano passado, né, para atender o produtor, para que se torne mais fácil o entendimento dele, saber o que ele precisa, o que ele precisa de documento, quais os procedimentos que ele tem que tirar a autorização, o que ele precisa ir no IMAC, procurar quem. Então, é uma cartilha de divulgação, uma cartilha que vai facilitar o produtor rural. A gente vai estar distribuindo nas federações, nos sindicatos, nas associações, nas escolas rurais do estado. Para quê? Para facilitar ainda mais a compreensão e a informação chegar até o produtor, que é o mais importante para nós, é isso. É a gente conseguir divulgar que a atividade de desmate queima, ela precisa ser licenciada e que o produtor, ele tem a obrigação, se ele quer desmatar, de ter essa autorização para que ele possa fazer a atividade dele numa boa e que não vá ter problemas futuros, problemas de infrações ambientais, porque são atividades que hoje são consideradas crimes ambientais. Você está fazendo um desmate sem autorização. Então a gente pede que nos procure, né, ou que leia uma cartilha, se não lê, mas tem um sindicato, as federações que podem estar divulgando a nossa cartilha de divulgação, principalmente do desmate queima, para os pequenos produtores rurais. Bacana. Ivo, e tem um telefone de contato para que as pessoas possam tirar alguma dúvida, pedir algum esclarecimento, que é o telefone do IMAC, eu acho que a gente vai colocar na tela, que é o 3224-5497. É isso? E aí pode pedir para falar com a gerência de desmate queima. Isso, esse telefone, você consegue falar diretamente na gerência de desmate queima, você pode falar com a minha pessoa, né, comigo, que sou responsável, ou a gente tem outros técnicos à disposição para estar passando as informações. Tem um e-mail também, não tem, Ivo? Tem um e-mail. Quem quiser passar o e-mail... ivo.sena@ac.gov.br. Mas o mais importante é o quê?
A divulgação nós iremos fazer. A partir do dia 18 a gente vai estar com uma ampla campanha de divulgação, aí a gente vai contar com o apoio dos nossos caros amigos da Rádio Difusora, das televisões, dos jornais escritos, onde a gente vai estar divulgando amplamente, né, esse calendário. E claro, o nosso principal objetivo é ir no corpo a corpo, né? A gente vai estar indo no sindicato, nas federações, vamos estar promovendo reuniões, palestras e também a gente vai estar fazendo o trabalho de campo, né? Não só o licenciamento, mas também a fiscalização para tentar, nesse corpo a corpo, dirimir as dúvidas e quem estiver fazendo as atividades ilegais, é bom tomar cuidado que a gente vai estar todo um processo. Que existe uma série de penalidades também. E o IMAC é responsável por essa. A gente, além de ser o órgão licenciador, a gente também tem que controlar, tem que, digamos, defender o meio ambiente. Nós somos o órgão defensor daquilo que está acontecendo de errado. Então, a gente também tem a obrigação de quem está fazendo atividade ilegal, a gente ir lá e proibir ou até mesmo aplicar as penalidades cabíveis que a lei exige, né? Ivo, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Obrigado, agradeço a vocês, ao Diogo, né? E a gente quer aqui dizer que é mais um recado ao pequeno produtor. A gente sabe que a televisão ela consegue levar a informação a várias pessoas, principalmente no interior do estado. O que a gente pede é o seguinte: o produtor vem até o IMAC, procura informações, não tente fazer atividade sem antes vir até o IMAC ou saber o que é possível para ele fazer aquela atividade que ele está pleiteando, principalmente o desmatamento e a queimada. Porque hoje são atividades que a gente cada vez mais está fortalecendo as nossas equipes. A gente vai estar num trabalho de fiscalização, né, rotineira. Então, aquelas atividades que a gente observar que está acontecendo sem a determinada autorização do IMAC, a gente vai ter que tomar os procedimentos legais que a lei nos permite fazer. Então a gente pede a compreensão que nos procure. Antes de fazer qualquer coisa, vá buscar a informação do IMAC. O IMAC é mais um parceiro do que um órgão de controle. A gente é parceiro e amigo e a gente quer ajudar nesse trabalho de divulgação. Ivo, e só para fechar, quem não puder procurar o IMAC em Rio Branco ou em Cruzeiro do Sul, porque estiver em outro município, o IMAC também tem alguns núcleos espalhados pelo estado, né? Isso, a gente tem núcleos em Brasileia, né, que funciona no escritório lá do IBAMA, numa salinha que nós temos lá. A gente tem em Feijó, que funciona ao lado da Secretaria de Meio Ambiente do município de Feijó. A gente tem em Tarauacá, que funciona no prédio do IDAF. E a gente tem em Cruzeiro do Sul um escritório próprio, próximo da rodoviária lá, interestadual, lá do município, que nós também temos uma casa para atender, funcionários para atender da melhor forma possível o produtor com as informações. Bacana. Obrigadão, Ivo, pela tua participação. Valeu. Eu que agradeço. Muito obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo sobre meio ambiente aqui no Ideias da Aldeia. Até a próxima, a gente se vê.